E se tudo o que te ensinaram sobre dinheiro estivesse incompleto? Ou pior, errado? E se a Bíblia, tão conhecida por ensinar fé e valores, também escondesse os princípios mais poderosos para criar prosperidade verdadeira? A maioria das pessoas deseja uma vida melhor, mais abundante, com liberdade financeira. Mas a grande verdade é: poucos têm coragem de viver os princípios que realmente geram riqueza. Poucos têm disposição para romper com as crenças limitantes que foram passadas por gerações. Acreditam que dinheiro é sujo, que ser espiritual é viver na escassez e que prosperar é sinal de egoísmo. Mas isso simplesmente não é o que as Escrituras ensinam. Napoleon Hill, ao estudar por mais de 20 anos os homens mais ricos e influentes de sua época, percebeu um padrão. Todos seguiam, mesmo sem saber, leis eternas, muitas delas reveladas nas páginas da Bíblia. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai tratar. Vamos revelar como a mentalidade transforma o seu destino financeiro, como a fé aliada à disciplina constrói riquezas, e por que a generosidade, o propósito e a persistência são os verdadeiros pilares da prosperidade. Você não está aqui por acaso. Se alguma parte dentro de você sabe que nasceu para mais, que não veio ao mundo apenas para pagar contas e sobreviver, então este vídeo é para você. Chegou o momento de abrir os olhos, ajustar sua mente e aprender como prosperar com base em princípios espirituais e práticos. A pergunta não é mais se você pode enriquecer, mas quando vai ter coragem de aplicar o que está prestes a ouvir. Mentalidade e fé, a base invisível da riqueza. Antes de qualquer conquista material, a verdadeira riqueza começa onde poucos têm coragem de olhar, na mente e no espírito. Tanto a Bíblia quanto Napoleon Hill afirmam isso com clareza. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Essa não é apenas uma frase de efeito espiritual, mas uma lei invisível que molda silenciosamente toda a sua realidade. Napoleon Hill, em quem pensa, enriquece, foi direto. Tudo começa com um pensamento dominante, aliado a um desejo ardente. Ele não estava apenas falando de pensamento positivo, mas de uma decisão mental profunda, sustentada pela fé. Não uma fé religiosa vazia, mas uma fé ativa, concreta, que movimenta forças invisíveis e atrai recursos visíveis. A Bíblia chama isso de fé com obras. Hill chama de fé aplicada. E é aqui que muitas pessoas tropeçam. Elas acreditam em Deus, mas não acreditam nelas mesmas. Oram, mas duvidam. Pedem, mas não agem. Querem prosperar, mas carregam dentro de si a ideia inconsciente de que o dinheiro é algo sujo, que enriquecer é errado, ou que Deus quer vê-las vivendo no mínimo. Isso é uma mentira sutil que aprisiona milhares, porque a escassez não é sinal de humildade. Muitas vezes, é apenas reflexo de uma mente mal programada. A mente é o solo onde tudo é plantado, e o que você planta ali se torna a sua colheita. Hill dizia: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A Bíblia já dizia isso milhares de anos antes. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Quando você entende isso, percebe que não há separação entre fé e prosperidade. A verdadeira fé te impulsiona à ação. Ela te move, ela te tira da paralisia. Mas para que essa fé gere frutos, é preciso renovar sua mente. Romanos 12:2 já dizia: transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Que a transformação da sua vida financeira, emocional e espiritual começa com um novo padrão de pensamento. Um padrão que não aceita mais a mediocridade como destino, nem o sofrimento como parte do plano divino. Napoleon Hill falava que tudo começa com um propósito definido, um objetivo claro, mantido com fé inabalável. E a Bíblia reforça isso dizendo: o homem de mente dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Em outras palavras, quem não tem clareza mental, quem duvida do que quer, vive instável, perdido e facilmente manipulado pelas circunstâncias externas. É por isso que você precisa proteger a sua mente como um território sagrado. O que você permite entrar, através das palavras,
das companhias, das notícias, das crenças, vai determinar aquilo que você colhe. Não é por acaso que Hill insistia na importância de se cercar de pensamentos positivos, declarações de poder e visualizações diárias. Ele sabia que a mente humana é altamente sugestionável e que se você não a ocupa com fé, ela será preenchida pelo medo. E aqui vai uma chave. O medo é o oposto da fé. Hill identificou o medo como o maior ladrão de riqueza. Medo de fracassar, de perder dinheiro, de ser julgado, de parecer ambicioso demais. Tudo isso são bloqueios que sabotam seus passos. E a Bíblia confirma: o medo traz tormento. 1 João 4,18. Não é à toa que as maiores promessas bíblicas vêm acompanhadas da mesma frase: não temas. Portanto, se você quer construir uma vida rica, rica de propósito, de paz e também de prosperidade financeira, precisa começar dominando o terreno invisível da sua mente e alinhando-o com a fé verdadeira. Precisa deixar de acreditar que riqueza e espiritualidade são inimigas e começar a viver como alguém que honra a Deus também com seus frutos, com sua visão e com sua colheita. Não se trata de acumular bens por ego, mas de crescer para servir, de prosperar para expandir, de viver a abundância como ferramenta de impacto. Isso só é possível quando você compreende que fé sem mentalidade é desejo vazio, e mentalidade sem fé é arrogância vazia. Mas quando fé e mente caminham juntas, você se torna imparável. Esse é o primeiro passo: alinhar sua mente com a fé. Porque enquanto você acreditar que foi feito para sobreviver, jamais viverá a plenitude que Deus te prometeu. Disciplina. A ponte entre a fé e a realização. Você pode orar com fervor, visualizar a vida dos seus sonhos, repetir afirmações todos os dias diante do espelho. Pode até acreditar com todas as forças que a sua realidade vai mudar. Mas se você não agir com constância, nada disso se concretiza. A fé sem ação é como uma semente que nunca foi plantada, cheia de potencial, mas sem frutos. E isso não é apenas uma ideia motivacional, é uma verdade espiritual. Está escrito em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Napoleon Hill, ao estudar centenas de milionários ao longo de sua vida, percebeu algo em comum entre todos. Nenhum deles confiava no acaso ou esperava condições ideais para agir. Eles se moviam com disciplina. Mesmo nos dias em que estavam cansados, sem motivação, mesmo em meio a incertezas, eles mantinham uma rotina. Hill chamava isso de código de conduta diária. E essa conduta é o que transforma a fé em resultado concreto. Muita gente acredita que a fé sozinha basta. E sim, ela é poderosa. É o combustível da alma. Mas no mundo espiritual e no mundo prático, fé sem ação é estagnação. A disciplina é a ponte entre o invisível e o visível, entre o que você crê e o que você colhe. Ela é o que faz a oração sair da teoria e se tornar movimento. A Bíblia é clara sobre isso. Em Provérbios 10:4 está escrito: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Ou seja, Deus não recompensa apenas o crente fervoroso. Ele honra o disciplinado, o constante, o que age com sabedoria e persistência. Pense em Noé. Ele passou anos construindo uma arca sem ver sequer uma nuvem no céu. Em José, que mesmo preso e injustiçado, foi excelente no que fazia. Em Davi, que treinava em segredo antes de ser rei. Em Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Esses homens prosperaram porque foram constantes, porque agiram mesmo quando ninguém estava olhando. Muitos querem uma vida próspera, mas continuam presos em ciclos de procrastinação, distração e desculpas. Querem colher sem plantar. Querem resultados sem processo. Só que, como disse Napoleon Hill, a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha não está no talento, mas na disciplina de persistir mesmo sem ver resultados imediatos. A maioria começa empolgada,
Assiste a um vídeo inspirador, ouve uma palavra de fé, sente o coração aceso. Mas no dia seguinte, volta aos velhos hábitos. Por quê? Porque ainda não entenderam que o sucesso é um processo contínuo. Não acontece em um dia, mas no acúmulo de pequenos passos diários. O segredo está em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se está com vontade. Isso é disciplina. E aqui está um ponto vital. A disciplina não é sobre rigidez ou sofrimento. Ela é liberdade. Liberdade de não depender da motivação instável. Liberdade de sair do piloto automático. Liberdade de construir um futuro com base em escolhas, não em impulsos. Quem é disciplinado não é escravo de suas emoções, é mestre delas. Se você quer prosperar, precisa parar de negociar com a sua mente preguiçosa. Aquela voz interna que diz, hoje não, você merece descansar, só mais 5 minutos. Ela é o principal obstáculo entre você e sua realização. Hill dizia, o fracasso começa com pequenos consentimentos à indisciplina. Um dia que você não estuda, um treino que você pula, uma tarefa que você adia. E pouco a pouco, você se afasta da vida que deseja. Mas há uma boa notícia. A disciplina é como um músculo espiritual. Quanto mais você pratica, mais forte ela fica. E o primeiro passo pode ser pequeno. Acordar no mesmo horário todos os dias. Estabelecer uma rotina de leitura bíblica e estudo. Economizar um pouco por semana. Trabalhar no seu projeto pessoal por 30 minutos diários, porque o que você faz em segredo determina o que você viverá em público. A fé é o ponto de partida. Ela te conecta ao propósito. Mas a disciplina é o caminho que te leva até lá. E quando você começa a cumprir o que promete a si mesmo, sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que faz. E é exatamente esse tipo de pessoa que o sucesso procura. Não se trata apenas de alcançar metas, mas de se tornar confiável, aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. Deus honra quem é fiel no pouco. E a fidelidade começa quando você cumpre aquilo que só você sabe que deveria estar fazendo. A prosperidade não é para os mais rápidos, mas para os mais consistentes. Aqueles que plantam todos os dias, mesmo quando o solo parece seco, que continuam mesmo sem aplausos, que fazem, porque sabem que estão alinhados com algo maior. E lembre-se, a disciplina é uma forma de obediência, e a obediência libera a bênção. Agora, vamos falar sobre outro princípio poderoso da prosperidade, de como gerar valor e contribuir com o mundo para atrair abundância, não apenas como ideia, mas como um princípio espiritual e universal, comprovado por Napoleon Hill e fundamentado na Bíblia. Se você está pronto para viver o próximo nível, continue com a gente. A fé te trouxe até aqui. A disciplina vai te levar adiante. E o seu destino é a realização. O segredo que poucos têm coragem de viver. Depois da disciplina, vem um dos princípios mais negligenciados da prosperidade verdadeira: a contribuição. E é aqui que muitos travam. A maioria quer receber antes de dar, quer colher sem plantar, quer multiplicação sem primeiro gerar valor. Mas o universo e Deus não funcionam assim. A Bíblia é direta. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço. Lucas 6:38. Esse versículo revela uma das leis mais poderosas da abundância. O ciclo começa com o dar. E não é qualquer tipo de dar. É o dar intencional, com propósito, com generosidade, com fé de que aquilo que você oferta volta multiplicado. Napoleon Hill identificou esse princípio em todos os milionários que entrevistou. Nenhum deles acumulou riqueza apenas para si. Eles construíram impérios ajudando outras pessoas, resolvendo problemas reais, impactando o mundo. Eles não apenas ganharam dinheiro, eles geraram valor. E por isso, o dinheiro veio. Olhe ao redor. Os maiores empreendedores do mundo não vendem produtos. Eles oferecem soluções. Elon Musk quer resolver o problema energético do planeta. Jeff Bezos criou uma das maiores redes logísticas da história para facilitar o consumo. Warren Buffett dedica sua vida a ensinar pessoas comuns a investirem com sabedoria. E todos eles, sem exceção,
entendem uma verdade. A prosperidade começa no momento em que você para de pensar só em você. E aqui entra um ponto sensível. A mentalidade de escassez grita: mas e se eu der e não receber de volta? Essa pergunta, apesar de comum, denuncia uma crença limitante, a de que dar é perda. Mas quem vive nesse estado mental não entende o verdadeiro poder espiritual da contribuição. A Bíblia afirma: a alma generosa prosperará. Provérbios 11:25. Não é talvez, é prosperará. A generosidade, quando feita com coração limpo e fé genuína, desbloqueia o fluxo da abundância, e isso não se limita ao dinheiro. Você pode contribuir com tempo, atenção, sabedoria, serviço, gentileza. Hill chamava isso de serviço prestado com entusiasmo, uma prática que, segundo ele, estava sempre presente na rotina dos milionários. Eles davam antes de receber, e recebiam 10 vezes mais. Mas não para por aí. A contribuição também passa pelo tipo de ambiente em que você se insere. Se você planta generosidade, mas vive rodeado de pessoas que só reclamam, criticam, zombam de seus sonhos e falam mal de quem prospera, você está sabotando sua própria colheita. A Bíblia adverte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Provérbios 13:20. Napoleon Hill traduziu isso no conceito de mastermind. Um grupo de pessoas alinhadas por um propósito em comum, que compartilham ideias, estratégias e, acima de tudo, energia positiva e crescimento mútuo. O ambiente não é neutro. Ele molda sua visão, influencia seu comportamento e define seu padrão mental. Se você convive com pessoas que pensam grande, falam de soluções e estão em movimento, é quase impossível não ser puxado para cima. Mas se vive cercado por quem só vê problema, só fala de falta e só cultiva a mentalidade da vítima, é quase certo que você será nivelado por baixo. Por isso, seja estratégico com quem você anda. Reavalie seu círculo. Pergunte-se: essas pessoas elevam minha visão ou diminuem meus sonhos? Elas me inspiram a crescer ou me anestesiam com mediocridade? Quem deseja prosperar precisa estar cercado por quem já vive, ou está buscando, o mesmo nível de excelência. E não se trata de elitismo ou arrogância. Trata-se de proteger sua mente, seu foco e sua energia. Napoleon Hill dizia que o fracasso é facilmente transmitido, mas o sucesso precisa ser buscado com intenção. Por isso, ande com quem já entendeu que multiplicação não é sobre acumular, mas sobre circular valor. E quando você une contribuição intencional com um ambiente fértil, nasce o terceiro elemento: a multiplicação. Esse é o estágio onde a prosperidade se torna visível, onde as portas se abrem, onde as oportunidades começam a aparecer. Sorte. Mas não é sorte. É o resultado de princípios espirituais aplicados com sabedoria prática. Você começa a colher mais do que plantou. Começa a ser lembrado por boas conexões. Começa a ser indicado para novas chances. Começa a atrair pessoas, ideias e recursos que se alinham com o que você carrega por dentro. A Bíblia ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. E a semeadura acontece no ambiente certo, com a mente certa e com a intenção certa. Não espere pelo retorno imediato. Tenha fé no processo. A semente não dá fruto no mesmo dia em que é plantada, mas ela cresce. E quanto mais você contribui com excelência, se cerca de pessoas férteis e mantém a constância, a multiplicação se torna inevitável. No próximo bloco, vamos entrar em um dos fundamentos mais esquecidos por quem busca prosperar: o conhecimento aplicado. Porque de nada adianta saber tudo isso se você não aplicar. E é aí que mora o poder da verdadeira transformação. A fórmula invisível da riqueza duradoura. Se tem algo que separa quem realmente prospera daqueles que apenas desejam, é o poder de aplicar o conhecimento com constância. Sim, porque conhecimento, por si só, não transforma. Informação acumulada sem ação se torna apenas peso morto na mente. A verdadeira mudança começa quando aquilo que você aprende se transforma em hábito,
E é aí que mora o diferencial dos grandes. Napoleon Hill foi direto ao ponto. Conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Isso significa que não basta ler os livros certos, assistir os vídeos certos, ouvir os conselhos certos. É preciso fazer. É preciso levantar da cadeira e colocar a sabedoria em prática. A Bíblia também confirma isso. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Em outras palavras, não adianta escutar 1000 vezes os princípios da prosperidade e continuar agindo como quem vive na escassez. O que transforma sua vida é a ação repetida com propósito. É a disciplina de viver o que você aprendeu, mesmo quando ninguém está vendo. Veja, o mundo está cheio de gente bem informada que não sai do lugar. Sabem tudo sobre finanças, empreendedorismo, investimentos, mas continuam endividados. Sabem tudo sobre propósito, espiritualidade, abundância, mas vivem no automático, presos em rotinas que não constroem nada. O que falta? Aplicação. Coragem de sair do plano mental e entrar no plano prático. E aqui entra a segunda parte desse bloco: a persistência. Porque a verdade é que mesmo com conhecimento aplicado, os frutos não aparecem imediatamente. E é aqui que a maioria desiste. Vivemos numa geração acostumada ao imediatismo. Queremos planta hoje e colher amanhã. Mas prosperidade verdadeira segue o ritmo da terra. Exige tempo, cuidado, repetição. A Bíblia ensina: ainda que o seu começo seja pequeno, o seu futuro será grandioso. Jó 8:7. Ou seja, não importa se seus primeiros passos são tímidos, importa que você não pare, que você continue mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados visíveis, mesmo com dúvidas gritando. Porque quem persiste cresce, quem insiste colhe. Napoleon Hill analisou centenas de milionários e percebeu um padrão. Todos falharam muitas vezes antes de alcançar o sucesso. Mas eles não viam o fracasso como derrota. Viam como parte do processo. Aprendiam, ajustavam e continuavam. Thomas Edison testou milhares de vezes antes de conseguir acender a lâmpada. Walt Disney foi rejeitado por bancos, humilhado, chamado de louco, mas persistiu. Henry Ford faliu mais de uma vez antes de revolucionar a indústria automobilística. O que todos eles tinham em comum? Persistência inabalável. E sabe o que é mais interessante? Essa persistência não vinha só da ambição, vinha do propósito. Gente com propósito claro não desiste fácil, porque sabe por que está fazendo o que faz. Quando você encontra seu porquê, você encontra força nos dias difíceis. Você levanta mesmo sem vontade. Você avança mesmo sem garantias. E é por isso que o propósito e a persistência caminham lado a lado. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita é certa, desde que você não pare antes dela chegar. Então a pergunta é: como aplicar tudo isso na prática? A primeira resposta é simples. Comece pequeno, mas comece hoje. Crie um plano com metas realistas. Quer sair das dívidas? Comece estudando sobre finanças, controle seus gastos, negocie o que puder, corte o supérfluo. Quer empreender? Dedique 1 hora por dia ao seu projeto, mesmo que seja depois do trabalho. Quer investir? Estude um pouco a cada semana, abra uma conta, comece com pouco. Mas faça. Não espere o cenário perfeito, o segredo está no movimento constante. E o segundo passo é: não pare. Vai doer. Vai parecer que não está funcionando. Vai parecer lento demais. Mas persista. Porque é justamente aí que a maioria desiste. E quem continua ultrapassa a multidão. Napoleon Hill chamou isso de força de vontade aliada à autodisciplina. E a Bíblia traduz como fé com obras. A fé sem ação é morta. O conhecimento sem persistência é inútil. E aqui está um segredo final. Sua mente vai tentar te sabotar. Ela vai dizer que você não é capaz. Vai lembrar dos fracassos passados.
Vai sugerir que é melhor parar antes de se frustrar de novo. Mas saiba, isso é apenas o seu velho eu tentando sobreviver. Seu novo eu, o que nasceu para prosperar, precisa vencer essa batalha interna. Todos os dias, um passo de cada vez. Você já sabe o que fazer. Já tem o conhecimento. Já entendeu os princípios. O que falta é aplicar. E repetir. E continuar. Porque é isso que faz os resultados virem. Não é mágica. É construção. E quando você se compromete com a ação contínua, mesmo pequena, mesmo silenciosa, você ativa a lei da atração de forma real. Você deixa de sonhar com a prosperidade e passa a viver como quem já está nela. E é assim que a realidade começa a mudar. No próximo bloco, vamos falar sobre o medo, a dúvida e o poder de um propósito claro. Porque não adianta saber tudo e agir se o medo continuar ditando o ritmo da sua vida. E esse, meu amigo, é o inimigo mais silencioso da riqueza. A chave invisível, que impulsiona os que vencem. Se tem algo que paralisa mais do que a falta de dinheiro, é o medo. O medo é silencioso, sorrateiro e muitas vezes se disfarça de prudência. Mas a verdade é que ele é o maior ladrão de destinos. Napoleon Hill foi enfático ao dizer que o medo é um dos 6 fantasmas do fracasso e talvez o mais perigoso deles. O medo de perder. O medo de errar. O medo de não ser suficiente. O medo do julgamento alheio. O medo de falhar antes mesmo de tentar. E a Bíblia confirma isso com clareza. O que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Em outras palavras, quem vive sob o domínio do medo ainda não entendeu quem é, nem o poder que carrega. Porque onde há propósito, não pode haver espaço para covardia. Quando você sabe para onde está indo, os obstáculos deixam de ser monstros e viram apenas degraus. Quantas vezes você já se pegou dizendo, e se der errado? Agora pare e pense. E se der certo? O medo te prende ao chão, mas a fé te impulsiona. E fé não é ausência de medo, é movimento mesmo diante dele. Os grandes nomes da história, os que construíram impérios, negócios, legados, todos sentiram medo. Mas decidiram seguir em frente apesar disso. Porque sabiam que o maior risco não era fracassar. Era não tentar. Jesus olhou para Pedro em meio à tempestade e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. No instante em que Pedro tirou os olhos do propósito e se deixou dominar pela dúvida, ele afundou. E é assim com todos nós. Quando deixamos o medo guiar nossas decisões, afundamos na paralisia. Mas quando mantemos o foco, mesmo em meio ao caos, encontramos firmeza. E aqui entra o segredo mais poderoso da prosperidade: propósito. A riqueza não nasce do desejo pelo dinheiro. Ela nasce da clareza de missão. Napoleon Hill descobriu que todos os milionários que entrevistou tinham algo em comum: um propósito definido. Eles sabiam o que queriam e por que queriam. Eles não acordavam todos os dias buscando riqueza. Eles acordavam para cumprir uma missão. E o dinheiro era apenas o meio, nunca o fim. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, prosperidade com propósito é plano divino. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para frutificar, para servir, multiplicar, transformar o mundo com o que carrega dentro de si. E é por isso que tanta gente desiste. Porque está tentando enriquecer sem um propósito claro. E sem propósito, a motivação desaparece. As dificuldades crescem. E a vontade de continuar some. Mas quando você sabe quem você é e por que está fazendo o que faz, nada te detém. Nem medo, nem crise, nem fracasso. Você persiste, não porque tudo está perfeito, mas porque o seu porquê é maior do que qualquer obstáculo. E quando esse propósito é verdadeiro, você entra em alinhamento com a prosperidade. Você deixa de correr atrás das coisas e começa a atrair o que está em sintonia com a sua missão. Napoleon Hill falava sobre isso ao mencionar a vibração da mente subconsciente.
A Bíblia chama isso de andar em espírito, caminhar pela fé e não pela vista. Ambos dizem, em outras palavras, você atrai o que acredita e pratica com constância. E existe um catalisador nessa jornada chamado gratidão. A Bíblia ensina: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. A gratidão é o ato mais poderoso de fé que você pode ter. É agradecer antes da colheita. É ver a abundância antes do saldo bancário mudar. É honrar o que você já tem, mesmo enquanto caminha para o que ainda não chegou. Napoleon Hill observou que os milionários não focavam no que faltava. Eles cultivavam gratidão pelo que já possuíam, e isso os colocava numa frequência de abundância. Porque aquilo que você valoriza se multiplica. Aquilo que você reclama se afasta. É por isso que tanta gente vive na escassez mesmo depois de aprender sobre prosperidade. Continuam falando, sentindo e agindo como quem está em falta. Quer um exercício simples? Pegue um caderno e escreva 5 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Pode ser a sua saúde, sua fé, sua família, seu aprendizado, até um simples copo de água. Esse hábito, embora pequeno, reprograma sua mente. Ele treina seu foco para enxergar o que está funcionando. E quem vê bênçãos, atrai mais bênçãos. Agora junte isso com propósito e ação. E você terá o tripé da verdadeira riqueza: clareza, gratidão e movimento. Você pode não ter tudo hoje, mas se você tem um porquê forte, gratidão no coração e coragem para agir, você já tem mais do que a maioria. Lembre-se, prosperidade não é um acaso. É um estado de consciência. E quando a mente se alinha ao propósito e o coração se alinha à gratidão, o universo começa a responder. E a fé se torna mais forte do que o medo. No próximo bloco, vamos concluir essa jornada revelando o grande ponto de virada. Como aplicar tudo isso com disciplina e transformar sua vida de forma definitiva. A prosperidade responde a quem age. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Enquanto muitos desistem nos primeiros minutos, você ficou, ouviu, refletiu, e agora está diante de uma decisão. Porque todo esse conhecimento que exploramos juntos, todas essas verdades sobre riqueza, propósito, mentalidade, ação e fé, não valem nada se não forem colocadas em prática. Napoleon Hill foi claro. Conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. E a Bíblia confirma: sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Ou seja, saber o que fazer não muda a sua vida. Fazer o que precisa ser feito, sim. A diferença entre quem prospera e quem estagna está numa palavra simples, mas poderosa: ação. Não importa se hoje você tem pouco dinheiro, poucas oportunidades, ou se já falhou antes. Todos os que chegaram longe começaram de algum lugar, com medo, com dúvidas, com limitações. Mas começaram. E é isso que transforma a vida de uma pessoa comum em uma história extraordinária. O que você ouviu nesse vídeo não é uma fórmula mágica. É um chamado à consciência. A prosperidade não é privilégio de poucos, mas recompensa dos que têm coragem de assumir o controle da própria jornada. Coragem para mudar a mentalidade. Coragem para investir em si mesmo. Coragem para sair da zona de conforto, mesmo sem garantias. Coragem para seguir, mesmo quando ninguém mais acredita. Você entendeu que a Bíblia ensina a prosperar, que há leis espirituais e princípios eternos que se manifestam no mundo físico, que Napoleon Hill, estudando os milionários, apenas confirmou o que as Escrituras já revelavam: o que você planta, você colhe; o que você foca, você atrai; o que você decide, você manifesta. Mas tudo começa com uma escolha. Você pode sair desse vídeo inspirado por alguns minutos e depois voltar para a mesma rotina de sempre. Ou pode tomar uma decisão agora. Uma decisão simples, mas poderosa. Aplicar. Começar com o que tem. Com o que sabe. Com um passo. Talvez seu primeiro passo seja mudar sua forma de falar sobre dinheiro. Parar de repetir frases negativas. Começar a declarar abundância com fé. Talvez seja criar uma nova rotina.
ler um livro, organizar suas finanças, estudar algo novo, tirar uma ideia da gaveta, procurar um mentor, se afastar de ambientes que te puxam para baixo. Não importa por onde você começa. O que importa é não parar. O mundo está cheio de gente talentosa que nunca saiu do lugar. Porque só talento não basta. É disciplina, constância, fé em movimento. A prosperidade responde à ação alinhada com propósito. E se por acaso você estiver pensando, mas e se eu errar? Lembre-se, você vai errar. Todos erram. Mas os que prosperam não veem os erros como fracassos, e sim como degraus. Cada tropeço ensina, cada queda fortalece, cada tentativa te deixa mais perto da vitória. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa decidir que não vai mais viver uma vida abaixo do que Deus planejou para você. E isso começa com um passo, depois outro, e mais um. Pequenos passos, todos os dias, criam resultados gigantescos ao longo do tempo. A lei da atração, a fé bíblica, os ensinamentos de Hill, todos apontam para a mesma verdade. Você é responsável por criar sua realidade. E o que começa na mente com pensamento e intenção, se torna ação e, enfim, se transforma em vida vivida com abundância. Talvez hoje você ainda não tenha a vida que deseja, mas se você mudar o que pensa, mudar o que sente, mudar o que faz, é só uma questão de tempo até que tudo ao seu redor mude também. Então agora eu te convido a selar esse compromisso. Escreva nos comentários: vou aplicar. Não é só uma frase. É uma declaração. Um marco. Um ponto de virada. Porque quem escreve, afirma. Quem afirma, se posiciona. E quem se posiciona, atrai. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque prosperidade também é compartilhar o que transforma. Quando você ajuda outros a crescerem, você cresce junto. Quando você espalha a luz, a sua própria luz brilha mais forte. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E continue essa jornada. Aqui, a cada vídeo, você encontra ferramentas para despertar sua mentalidade, fortalecer sua fé, transformar suas finanças e viver tudo aquilo que você nasceu para viver. A decisão está nas suas mãos.